Vamos só aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Já está gravando, então só vamos esperar um pouquinho. Me deem o ok se tá rolando no Face, por favor. Aqui me mostra como live Facebook, tá? Tá, o Alex já me disse que está ao vivo, beleza. Já estamos aqui com 42 pessoas aqui no Zoom. Então, vamos dar aqui uns 3 minutinhos aqui, tá subindo, 55. Então, 57. Todo mundo me ouve? Manda ver. Vamos lá, então. 67 pessoas. Então já está praticamente na capacidade aqui do Zoom. Então, pessoal, vamos começar. Nossa segunda live da semana aqui do Enlab. Primeiro, eu gostaria de dar boa noite para todo mundo que está nos assistindo. É um prazer enorme ter vocês aqui junto conosco. Meu nome é Bruno, eu sou um dos sócios do Enlab, juntamente com o Frederico e o Leonardo, que estão aqui conosco. Nós somos da Enlab, uma empresa que provê serviços relacionados à inovação corporativa. E a gente teve essa ideia aqui de criar um webinar nesse momento com o intuito de ajuda, compartilhamento, que é o nosso propósito. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito e dar as boas-vindas a todos os nossos painelistas. Muito obrigado por terem aceito esse convite, meio que de última hora. Muito legal poder contar com vocês, pessoas que são muito representativas dentro do segmento, e muito obrigado mesmo por ter aceitado. Lembrando a todo mundo que esse webinar está sendo transmitido tanto pelo Zoom aqui. O Zoom ele tem uma capacidade de 100 pessoas, já está praticamente chegando. E também a gente tem mais 2 locais onde está sendo retransmitido. Um deles é no Facebook do Enlab. Então, é Enlab, ali na barra de procura, e vocês vão encontrar. E também no site noticiasagricolas.com.br. Também está sendo transmitido ao vivo por lá. Qualquer pergunta, tudo que vocês quiserem comentar ou perguntar, deve ser feito aqui no Zoom, pelo Perguntas e Respostas, ou pelos comentários no Facebook. Essas perguntas vão ser capitaneadas por nós e vamos direcionar aos painelistas. Nós temos um grande parceiro aqui no nosso webinar, que é o Instituto Cultural Floresta. São um grupo de empresários que através de algumas iniciativas, ajudam o nosso estado. Eles estão com uma nova ação para combater o Covid. Então, se alguém quiser saber mais, entra ali, por favor, no institutoculturalfloresta.org.br. Estão comprando respiradores, EPIs, enfim, tudo que esse pessoal da área da saúde precisa. A gente é muito grato pelo que eles fazem e, enfim. Bom, dando início aqui aos trabalhos do dia, né? Esse problema que estamos vivendo agora no momento, ele afetou 100% dos negócios, ele afetou 100% das cadeias,
por estarmos no mundo globalizado, todo mundo interligado, algo que aconteceu no interior da China impactou no interior do Rio Grande do Sul de uma maneira que todos aqui estão vendo, né? Nós da Enlab, de uma forma para contribuir, como que a gente pode fazer algo nesse momento, a nossa ideia foi, vamos trazer líderes de alguns segmentos e esses líderes poderem trazer as suas iniciativas, o que estão fazendo, como estão fazendo, para poder ajudar. Então, o nosso intuito aqui é ajudar os outros participantes desse ecossistema e também desse segmento a poderem sair junto. Tenho certeza que vamos sair melhor, isso vai passar, isso não é algo permanente e estamos aqui com esse intuito de ajuda mesmo, tá? Por isso a gente fez uma grande seleção aqui que eu gostaria de apresentar um a um, para quem não conhece. Primeiramente o Gerson, melhor tenista aqui de Xangri-Lá, ele é CEO da Vibra. A Vibra é uma empresa que trabalha com produção e comercialização de proteína de frango, tem as marcas Nat e Avia, em torno de 4.500 colaboradores, tem mais ou menos 25 anos de mercado. Também nossa única mulher presente nos nossos 4 webinar. Obrigado, Graziele, por ter aceitado. Ela é diretora global de Relações Institucionais na BR Food. A BR Foods é um dos maiores produtores de alimentos globais, com as marcas Sadia, Perdigão, enfim, que todo mundo conhece, em torno de 90 mil colaboradores. Junto com a gente aqui também o Frederico Logman, ele é o responsável por relações com investidores na SLC Agrícola. SLC Agrícola que tem como core business, enfim, produção de algodão, milho e soja, em torno de 2.300 colaboradores e a fundação em 1977. Junto com a gente aqui também o Carlos Joel, ele é presidente da FETAG, que é a Federação dos Trabalhadores de Agricultura aqui do estado. Hoje somos em torno de 200 mil agricultores aqui no estado, 320 sindicatos filiados, uma federação criada em 1963. Também o Mauro Pius, ele é CEO da Reiterlog, uma transportadora de cargas, com mais ou menos 1.500 colaboradores, que trabalha nessa parte logística entre campo e também no destino final. Como mediador aqui desse nosso painel, tem o Donário, meu grande amigo, agrônomo, ele é jornalista, produtor rural. Atualmente ele é presidente da Comissão de Inovação da Farsul. A gente se relaciona muito por causa desse tema de inovação. Então, a nossa conversa aqui ela vai ser pautada por um foco prático. Então, aqui o que a gente quer é trazer o que está acontecendo, ajudar todo o negócio, ajudar o segmento e não entrar em debates políticos ou o que se faz agora, se tranca, se fecha, enfim, não é esse o intuito. Bom, dito isso, eu já gostaria de começar e fazer uma primeira pergunta ao Frederico. Desde o início disso que a gente está vivendo, do corona, enfim, o que a SLC tem feito, o que vocês já fizeram até agora, o que vocês pretendem fazer daqui a curto prazo, a médio prazo, enfim, cara. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí, boa noite. Boa noite a todos, obrigado pelo convite à Enlab, saúdo aí também os colegas de webinar e todos que estão assistindo. O nosso setor, ele, em comparação com o webinar que vocês fizeram ontem de varejo, eu acredito que é um setor que está sendo muito menos impactado, né? Precisa de muito menos ajuda. Nós, na verdade, estamos tentando ajudar dentro do possível, porque a nossa operação, felizmente, continua rodando. Nossas fazendas são localizadas no Centro-Oeste, no Nordeste. O pessoal já está bem mais isolado, então já é uma proteção. E, obviamente, nós estamos tomando os cuidados necessários aí de reduzir aglomerações. Tem um fluxo de pessoas de fora da fazenda, como os caminhoneiros que estão indo buscar os grãos. Nós estamos numa fase
finalização da colheita da soja e embarques da soja. Então, o fluxo está funcionando normalmente da nossa operação e estamos tomando os cuidados com esse contato com outras pessoas para que ninguém seja contaminado. A nossa matriz, que fica em Porto Alegre, com 250 pessoas, estão todos trabalhando de casa e estamos até bem surpreendidos com o ritmo de trabalho do home office, que está funcionando muito bem. Então, assim, acho que um setor que sofre menos, pelo menos da nossa parte, e tomamos as medidas sanitárias aí necessárias, mas estamos rodando com muito pouca interferência da situação do coronavírus. Tu tem alguma coisa que a curtíssimo prazo que já está engatilhado, alguma coisa que vocês estão imaginando nos próximos 30, 60 dias? Nossa maior preocupação, até esqueci de comentar, felizmente não temos nenhum caso de coronavírus confirmado dentro da companhia. A nossa preocupação maior é o cenário de crédito para a próxima safra. O setor, apesar de ter uma demanda firme, principalmente para os grãos, né, nós produzimos grãos e algodão, nos grãos a demanda é bastante firme, mas nos preocupa um possível problema de crédito para financiamento dos produtores e também da cadeia agrícola no Brasil e fora do Brasil. Então, acho que é uma preocupação de todos, assim, a disponibilidade de crédito, apesar das políticas dos países e bancos centrais em prover liquidez, a gente vê que está um pouco mais difícil de conseguir o crédito. E então um ponto de preocupação, eu diria, nosso e possível impacto na nossa intenção de expandir o plantio na próxima safra. Acho que é um momento de mais cautela e proteção do fluxo de caixa da companhia, né? Do ponto de vista mais financeiro também, então não tão operacional. Bom, vamos partir já já que teve essa primeira perguntinha e agora entramos um pouco mais em agro, e aí já indo para ti mesmo, Frederico, para a gente seguir uma ordem aqui de produtor empresarial, ou seja, o impacto foi pequeno, mas a gente sabe, a atuação de vocês hoje é muito centro-oeste, ou seja, acabaram de colher a soja, plantaram milho, estão agora nos tratos culturais de algodão e esse próprio milho. Não apenas a SLC, mas no ambiente que você circula da agricultura empresarial, quais são os principais pontos que estão hoje pegando? Ou seja, o que você pode mencionar? Eu sei que vocês estão super organizados e, né, tem uma visão corporativa, mas para o grande produtor, o que hoje está pegando nessa fase da sazonalidade da agricultura? Se a gente for pensar no agro de uma forma mais ampla, eu diria que o setor que está mais sentindo os impactos é o setor de açúcar e etanol, em função da queda do petróleo, da queda do preço do etanol. Talvez o setor do agro brasileiro que mais esteja sofrendo as consequências diretas aí do coronavírus. Talvez, em segundo lugar, o setor, o algodão, né? Nós somos produtores de algodão também e já estamos assim, com as vendas bem vendidas para esse ano, mas é uma commodity que também caiu bastante de preço. A produção de algodão, assim, a nível de Brasil, não é tão relevante em termos de PIB, mas o Brasil tem crescido na produção de algodão e isso preocupa um pouco mais, eu diria, o ano que vem do que esse ano e também a saúde financeira dos compradores de algodão que estão principalmente na Ásia, né? A China já foi a primeira a voltar, vamos dizer assim, a produzir, e a demanda chinesa por algodão já voltou, mas os países da periferia chinesa, ali como Indonésia, Tailândia, que também tem muita indústria têxtil, agora estão começando a parar as fábricas, né? Mas do ponto de vista de grãos, a soja, milho, a nível de Brasil, eu diria que a saúde financeira dos produtores está boa, porque a safra vai ser boa, com exceção do estado do Rio Grande do Sul, obviamente, onde a gente vai ter uma quebra muito grande de produção. Então, a situação do Rio Grande do Sul é diferente do Brasil, e o setor acaba se beneficiando do câmbio, né? Do câmbio mais desvalorizado, e o preço da soja e do milho
que caiu muito pouco se comparado com as demais commodities. Então, se nós pegarmos a safra brasileira, com exceção do Rio Grande do Sul, vai ser uma safra boa e os preços bons, principalmente se considerando preços em reais, né? Então, para concluir, acho que o setor que mais sentiu impacto até agora é o setor de açúcar e etanol. Saindo da produção empresarial, né, indo para o lado do pequeno produtor, já queria ouvir então de ti, Carlos Joel, como é que o produtor rural, e no caso, né, FETAG Rio Grande do Sul, está enfrentando essas limitações aí de mobilidade, de acesso a pontos de venda, né, para a sua produção e de acesso a insumos e manutenção da sua operação? Tem que abrir o microfone. Tem que liberar o áudio. Boa noite, Donário, e uma boa noite aos meus colegas aí de painel, né? É uma alegria poder estar falando com vocês e participando desse momento importante de levar as informações dos setores também. Ao contrário do que falou o Frederico, aqui no Rio Grande, ao contrário não, concordando com ele em parte, né? Mas o Rio Grande do Sul tem uma peculiaridade muito grande, que é a nossa estiagem, né? Está trazendo um prejuízo grande para os produtores, né, com tirando o arroz, que a quebra é menor, mas os demais produtos todos com uma quebra muito grande, né, e que vai tirar essa lucratividade do produtor. E o coronavírus vem também afetando bastante, né? Nós, na agricultura familiar, tem alguns aspectos. Nós estamos em plena colheita, né, de grãos, e para a gente colher, tem uma série de medidas que tem que andar junto, né? Nós precisamos, para o agricultor poder tocar a sua colheita, precisa ter na cidade pelo menos uma empresa que vende peças agrícolas, dos tratores, das coletadeiras, porque eles vão quebrar, e preciso disso. Nós precisamos ter borracharia aberta para que possa consertar os pneus dos caminhões, os pneus dos tratores, das coisas. Nós precisamos ter os caminhões funcionando, nós precisamos ter os armazéns funcionando e fora as indústrias também, né? E com a questão do coronavírus, e aqui a gente teve no começo os prefeitos fazendo alguns trancamentos grandes nos municípios que trouxeram problemas, né, para isso, né? E que isso afetou. Hoje, os decretos já vêm abrindo mais isso, já está podendo abrir esses comércios ligados ao agro, né? Isso é importante. Mas nós temos a questão do tabaco aqui, que é forte, é uma cultura forte no Rio Grande do Sul, e que as empresas não estão podendo comprar, não porque não pode buscar o produto lá, mas porque lá dentro da empresa precisa ter muitos funcionários. Então, hoje está parado. E aí os produtores estão com essa produção em casa, mas não estão conseguindo a vender. Mas os compromissos deles estão vencendo, né? Tem compromissos no banco, tem compromissos fora, e que traz essa dificuldade para o produtor. Por outro lado, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, na agricultura familiar, uma organização muito forte, criação das agroindústrias familiares, que normalmente eles trabalham muito nas feiras, se preparam para vender nas feiras. E nós tivemos feiras importantíssimas que está aberta agora, sendo organizadas, e que elas foram transferidas ou elas foram canceladas. Então, nós temos produtores, agroindústrias, que criaram um estoque e que esse estoque não está sendo fácil para desovar ele, porque é salame, é o iogurte, é o queijo, é conservas. São produtos que agregam valor, mas que nesse momento em que as pessoas estão descapitalizadas, que as pessoas estão sem emprego, esse mercado não está tão aberto assim como deveria estar. Então, nós temos algumas dificuldades que a gente está contornando. Há outras hortifrutigranjeiros que ocupavam muito as feiras municipais e faziam muita venda e entrega nas próprias casas das pessoas, e que esse mercado também vem se fechando. Então, tem uma certa dificuldade, né, que ela está se agravando, e que isso prejudica muito a comercialização dos produtos. Legal, obrigado pela tua visão aí, diferente, né, da agricultura empresarial. Partindo um pouco mais para frente na cadeia, eu queria ouvir do Gerson inicialmente, né, como é que a indústria está conseguindo garantir o seu fornecimento de produtos e insumos para poder processar tudo isso que segue andando, né? O insumo está lá, o pintinho vira
frango e a roda tem que girar. Como é que está isso acontecendo hoje, Gerson? Tem que ativar o som, Gerson. Primeiro, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite aí da Lab para participar desse painel. Como diz o Frederico, nós da cadeia do agro tivemos aí o privilégio de não ser tão impactados nesse início dessa pandemia, né? Nós, nesses primeiros 15 dias, né, que estamos aí meio confinados, aí, já conseguimos fazer algumas coisas, né? A primeira delas, a gente se preocupou em proteger os nossos colaboradores, né, de dar todas as condições, começando já no transporte, passando por condições de trabalho melhores, a desinfecção, ampliamos muito nossos cuidados com higiene, mais ainda do normal. A gente, desde que começou essa pandemia na China, a gente já vem acompanhando e vendo o que na China estavam fazendo para poder combater isso, essa pandemia. Nós tivemos a experiência aí recente da greve dos caminhoneiros, que fez a gente aprender muito como fazer a gestão de uma crise. Nós criamos uma comissão de contingência que diariamente se reúne para poder tomar ações e planejar futuros eventos, né? A gente tem tido a colaboração da nossa Associação Brasileira de Proteína Animal, que é muito bem presidida pelo nosso Francisco Turra, que tem dado todo o apoio para poder continuar a atividade. Como todos sabem, a avicultura ela tem um pipeline gigante, né? Começa lá numa matriz, passando por incubatórios, campo, até chegar no frango. Então, para frear esse trem, a gente precisa muito tempo, não é tão simples assim. Então, a gente vem tomando todos os cuidados para poder continuar produzindo a proteína animal mais barata que tem no mundo, que é o frango. As dificuldades são imensas, né, porque a gente tem, né, primeiro, suprimentos, né, de todos os insumos, de todas as formas, né, desde o grão, os grãos que são básicos para nós, mas a gente, quando se vê, pode ser pego de surpresa, como o Carlos falava, a gente depende de fornecimento de peças, que hoje, muitas vezes, algumas empresas estão fechando, principalmente em São Paulo. Mas, apesar disso tudo, a gente tem conseguido, esses primeiros 15 dias, a gente conseguiu produzir de forma normal, praticamente. Então, os primeiros 15 dias foi uma boa experiência. Mas o que nos reserva para frente, a gente não sabe, né? A pergunta do $1 trilhão, né? Não é a pergunta do bilhão nem do milhão, é o que vai acontecer para frente, né? Nós todos hoje estamos conseguindo, no setor, né, da avicultura, conseguindo operar. Tem aí um pequeno problema com containers, que trancou muita carga na China, muitos navios pararam lá e não conseguiu voltar container vazio para o Brasil, né? E mesmo assim a gente tem conseguido conduzir o negócio de forma relativamente tranquila. A gente espera que não piore, né? Não piore. Só isso. Maravilha. Seguindo aí na perspectiva da indústria, passando para a Graziele, BRF, que é um pouco desse mesmo desafio, mas eu queria colocar um outro ponto para a Graziele. Como é que tem uma visão mais nacional? A Graziele está lá em São Paulo, né? E na BRF tem um papel global. Como é que você está vendo, Graziele, e qual é o impacto de tudo isso no consumo das proteínas? Ou seja, a partir dessa crise de Covid, qual o impacto eventual que pode isso acontecer que, né, vai lá do consumo, pode voltar até aqui o produtor ou o fornecedor de insumos? Qual é a tua visão hoje de tudo que está acontecendo,
tão rápido ainda, né? Tão curto ainda, mas qual é a tua visão sobre o impacto disso no consumo de proteína? Bom, primeiro, boa noite, obrigada pelo convite mais uma vez. Feliz de poder me juntar aí ao pessoal do Rio Grande do Sul. Sou gaúcha, apesar de não fazer jus ao sotaque, mas também sou de Porto Alegre. E aí, muito na linha do que o Frederico falou e do que o Gerson falou, e a gente não sofreu tanto impacto assim, e não por outro motivo, mas pela essencialidade, né? Eu costumo dizer, sabe, Donário, que a gente pode fazer quarentena, mas tem que comer, né? E a comida tem que chegar. E o frango não nasce na minha casa, ele nasce em algum outro lugar. E as coisas não aparecem no supermercado por livre e espontânea vontade, tem toda uma cadeia. E eu acho que um sucesso muito grande do setor, da indústria, não só de proteína, mas de alimentos como um todo no Brasil, foi conseguir deixar muito claro que isso é importante. A gente viu ali no iniciozinho aquele desespero do pessoal, vai faltar comida, vai para o mercado, e a gente já vê uma normalidade hoje, né? O que existe sim foi uma mudança de mix de canal, né? Então né, quem foi muito afetado, bares, restaurantes, o pessoal do food service sim foi bastante impactado, mas a gente tem que continuar comendo no Brasil, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, na China, na Turquia. Então o que a gente vê é essa mudança mais para o canal de supermercados, para o varejo, um reforço nisso. Então a gente não sente um impacto digamos assim, no de volume, mas sim um impacto de mix, né? A gente, como indústria de alimentos como um todo, pegando toda essa cadeia, acho que a gente foi muito bem sucedido em trazer essa essencialidade. Isso foi muito bem entendido nos decretos que vieram, e também, acho que o nosso colega aqui, o Carlos, tinha comentado, para o frango estar na bandejinha dentro do mercado, tem que ter caminhão para levar, e tem que ter borracharia para o cara parar no meio se tiver um problema, e tem que ter lugar para ele comer na estrada. Então, assim, acho que a gente tem sido hábil, e eu reforço o papel aí que o Gerson falou, da nossa associação de classe, a BPA, da proteína animal, a BIA, da indústria de alimentos também, em buscar esclarecer o consumidor e as autoridades. E uma outra coisa que a gente vê também muito bacana, Donário, é as pessoas também tendo muito orgulho de trabalhar, né? Porque a gente só pode fazer quarentena, minha mãe, eu, você, porque a gente tem comida no mercado. Então, acho que muita gente está indo trabalhar, e a gente tem tido um baixo índice de absenteísmo, apesar de todos os cuidados que a gente falou, que o Gerson aí pontuou, né? Reforçamos os procedimentos todos sanitários, né? A gente tem um médico que presta consultoria para a nossa empresa, e ele fala, olha, parece que tem mais cuidado sanitário para entrar num frigorífico do que eu para entrar na UTI do HC. Né? Então, a gente já é um setor que prima por essas questões de limpeza, de higiene, de controle sanitário. Então, não é fácil, cada dia é uma jornada, mas com o apoio de todo mundo e trabalhando muito setorialmente, todo mundo muito se ajudando, a gente tem conseguido trazer as nossas pautas e dar tranquilidade para os consumidores brasileiros e internacionais que eles vão ter fornecimento de produto. Muito bom. Acho que aqui reflete um pouco, né, na fala de vocês dois da indústria, da organização dessa cadeia, né, e da profissionalização que existe hoje nas cadeias de proteína animal no Brasil. Ou seja, é muito mais fácil enfrentar uma crise com toda essa coisa já organizada e tão profissional. Mas você falou ali do problema, né, da borracharia, do caminhoneiro, e eu vou levar então o assunto agora para o Mauro Pius, que é um amigo e um cara tradicional nesse mercado de agro aqui no Rio Grande do Sul, né? Já atuou na proteína animal aí com o frigorífico Mercosul e já há vários anos no setor de logística e de transporte. Mauro, o que hoje afeta? Eu sei que tu mexe com agro e com outras cargas, mas você é um cara que está em contato, fala com o caminhoneiro, teus funcionários são o caminhoneiro que levam e trazem as coisas. O que você está ouvindo? Como é que essa crise está afetando o transporte, né? O cara que faz o transporte, esse cara que a gente está vendo cada vez mais as pessoas terem orgulho deles, né? Estou vendo em vários grupos o pessoal distribuindo quentinha para caminhoneiro, aplaudindo as pessoas que estão trabalhando enquanto a gente está de quarentena. O que está vindo das estradas? O que você está lendo e enxergando, e como é que você está vendo esse momento hoje que a gente está vivendo? Primeiramente, queria te agradecer pelo convite, e é uma satisfação estar com vocês, Grupo Seleto. E primeiras ações da empresa
foi justamente em cima do que o Ministério da Saúde determinava. Afastamos as pessoas do grupo de risco, começamos a conscientizar nosso público interno, travamos uma batalha de reorganização administrativa, que é onde a gente concentrava mais pessoas, e criando 12 por 36, home office, que não é fácil para uma empresa que vive de transpiração, e do passo dos armazéns nossos, nos armazéns refrigerados, todos os nossos colaboradores já estão paramentados com toucas ninja e já dificulta inclusive, já facilita também. E todos da indústria sabem o quanto de higiene é necessário na indústria de alimentos. Nós estamos vivenciando o dia a dia de um boom de consumo, de abastecimento de supermercados. Imaginamos que esse primeiro impacto seja arrefecido um pouco nos próximos dias, porque também vemos com cautela o otimismo, a fala dos anteriores, porque eu vejo que vai haver uma falta muito grande de recursos para o consumo. Então, nós estamos ainda num voo de cruzeiro, eu acho que nas atividades da agricultura, a logística já está sofrendo um pouco, já tem um pouco mais de dificuldades de cargas e não é mais aquele voo de cruzeiro que estava antes. Algumas indústrias parando, nós transportamos desde higiene, limpeza, alimentos e abastecimento de fábricas, então muitas fábricas parando, que também produzem matérias-primas e insumos para a indústria. Eu vejo com preocupação os próximos dias, mas creio que não há o que fazer. Nós temos que encarar as dificuldades que vão surgir, torcer para que as ações que estão sendo comentadas venham a cabo realmente, porque muitas notícias que, hoje vai ter uma série de medidas que vão ajudar, mas que, na verdade, pelo gigantismo do nosso país, nós temos algumas dificuldades ainda de implantação. Mas vejo com preocupação os próximos meses em função de muita gente estar já pedindo prorrogação de vencimentos, e isso vai afetar todas as cadeias. Não existe nenhuma cadeia, no meu modesto modo de ver, que não vá ser afetada pelo momento que nós estamos vivendo. Somos parte de uma cadeia, e toda a cadeia tem a força do elo mais fraco. Então, se algum elo desses romper, seguramente vai acontecer o pior. Mas eu vejo que há um pouquinho de sensacionalismo também, porque o caminhoneiro em especial, e aí nós internamente tivemos aí algumas dificuldades de algum motorista naquele primeiro momento, mas depois com a discussão interna e com o convencimento não estamos tendo maiores dificuldades. Criamos um prêmio GEL aí para motivar, porque afinal de contas ninguém vai sair do seu conforto do seu lar para pegar e encarar a estrada 10, 20 dias e não ter uma compensação para isso. Eu acho que fomos felizes nisso. E vejo também um pouquinho de sensacionalismo a questão da falta de comida e coisa, porque, na verdade, o motorista que é motorista tem sua caixa, está acostumado às dificuldades. O Logan deve saber lá na fazenda dele, quando chega, o cara já passou alguns dias, ele tem que estar preparado com o mantimento para sofrer. Não estamos minimizando as dificuldades, existem realmente alguns pontos, mas acho que essa não é a maior dificuldade hoje. Então, encerrando, eu creio que temos sim que a crise, nós vivemos em crise, o Brasil vive em crise, então a gente tem que se reinventar todo dia, e não tem como a gente pegar e não trabalhar com muito zelo nesse momento e conseguir passar por essa dificuldade. Não vai ter como a gente conviver com
Nós tivemos casos, como a gente participa diretamente na empresa, médico dando atestado médico como mau humor, de ansiedade generalizada. É ridículo que a gente ainda tenha esse paternalismo. Eu acho que, neste momento, quando a gente pega, imagine o BRF com 90 mil funcionários, o Gerson com 4.500, nós com 1.500, a gente tem que pegar e fazer uma campanha contra esse paternalismo, contra essa legislação que é realmente que afeta, porque nós não vamos morrer todos desta coronavírus, mas nós precisamos sim fazer valer o que nós estamos passando para a gente começar a cobrar também uma mudança, porque entra ano, sai ano, entra crise, sai crise, e a gente tem as mesmas dificuldades que, na verdade, o que é cultural. Eu tenho 55 anos e seguramente há 30, 40 anos atrás não se tinha esta situação que se tem hoje, uma questão quando a gente tem que ensinar o camarada a lavar a mão, a gente vê o quão longe nós estamos de uma sociedade organizada. Muito bem. Contribuindo um pouquinho aqui, Donário, já estamos com mais de 500 pessoas em todas as nossas plataformas, um número super bacana. O agro, né, que praticamente carrega o Brasil aí no seu PIB historicamente, então super legal, dando boa noite para quem chegou depois. Manda bala, Donário. Maravilha. Bom, legal de ver essa mensagem positiva e certamente, como o Mauro diz, a gente vai sair num outro patamar depois dessa crise. Acho que as crises também servem para isso, para a gente evoluir e melhorar eficiências, produtividade, enfim. Mas voltando para o nosso tema, e eu queria voltar com o Frederico, ou seja, não houve muita, né, na visão da agricultura empresarial, um impacto muito grande ainda, mas eu queria ver um pouco mais, Frederico, uma visão de futuro. Você deu até uma pincelada aí sobre algodão, mas qual é o cenário, na tua visão, dos preços das commodities agrícolas a partir de tudo que está acontecendo no mundo? Ou seja, a gente vê Chicago lá meio instável, com uma redução em soja, você falou um pouco de algodão aí, com uma certa preocupação. Qual é a tua visão para os próximos 60, 90 dias, se tudo se mantiver assim? O que a gente pode esperar nos preços das commodities que afetam o nosso dia a dia do agro brasileiro? Certo. De fato, é uma situação bem diferente se a gente olhar grãos e algodão, né? Vou começar pelos grãos que foram até o momento pouco afetados em função da essencialidade da cadeia de alimentos. E a gente está aguardando agora esse ano, saiu na verdade ontem um dado preliminar da estimativa de área plantada nos Estados Unidos, lembrando que ano passado nos Estados Unidos houve uma quebra de safra muito grande que atingiu a soja e o milho, e esse ano, se a gente usar uma estimativa normal para a produtividade, vai haver um aumento de produção grande nos Estados Unidos de soja e de milho. No caso da soja, nos parece que o balanço de oferta e demanda ele ainda vai, como a demanda continua firme, até com alguma retomada na China, em função da recuperação do rebanho suíno deles, lá está havendo uma demanda bem saudável, os índices de esmagamento de soja também fortes. A gente acha que o balanço de oferta e demanda da soja ele está mais equilibrado e não esperamos uma queda de preço no curto prazo. Nosso cenário é um cenário de estabilidade, talvez algum risco de alta de preço de soja. No caso do milho, nesse momento no Brasil, a gente tem um descolamento grande do preço do milho em relação a Chicago, né? O Brasil, a nossa entre-safra de milho virou o primeiro semestre, porque a grande safra de milho do Brasil ela é a safrinha, que vai entrar no mercado a partir de junho e julho. Então, nesse momento, está tendo, inclusive, alguma importação de milho da Argentina, porque acaba faltando milho no primeiro semestre no Brasil. Outro ponto que deve ser mencionado no caso do milho além da retomada da safra americana, também o menor uso de milho para etanol nos Estados Unidos, né? Lembrando que 40% do milho americano é convertido em etanol, e em função dessa queda do petróleo e de que ninguém sai de casa e que vai ter muito menos demanda por combustíveis, é possível que haja
uma sobra de milho nesse uso relevante que a gente tem nos Estados Unidos. Então, o cenário para preço de milho a partir do final do ano que vem, na nossa visão, é mais baixista, em dólar, né? Em dólar. No caso do Brasil, a gente tem um grande alívio do câmbio. Os preços da soja e do milho estão excelentes em reais, né? E o caso do algodão é completamente diferente. O algodão, além de ser impactado pela queda do preço do petróleo também, porque o produto que compete com o algodão é o poliéster, que é um subproduto do petróleo, caiu, o preço do algodão caiu e a cadeia têxtil ela reage muito rápido a essas crises, né? A demanda por algodão, demanda por fibras é diretamente ligada com o PIB, e aí com o PIB sendo revisado brutalmente para baixo, a gente espera uma queda forte na demanda por algodão. Assim, a indústria têxtil chinesa, como eu comentei antes, já estava parada há um tempo atrás, agora começou a retomar as atividades. Outros países que são relevantes na produção de algodão também, da periferia ali da China, agora estão parando atividades, mas a grande questão é a demanda, né? O quanto que vai haver de demanda por roupas nesse contexto e por quanto tempo nós não vamos ter essa demanda. Num cenário de pouco crescimento, né? Num cenário de pouco crescimento. Então, obviamente que os varejistas estão revisando para baixo os pedidos, as estimativas de vendas, e a cadeia a gente sente já na nossa ponta, que é a ponta de fornecimento da matéria-prima, os preços caindo. Então, mas felizmente, assim, pensando em Brasil, a gente tem os dados, a produção de algodão do Brasil, que vai ser colhida agora a partir de junho, ela já está mais de 70% vendida, e inclusive em torno de 30% da produção da próxima safra também já está vendida, o que garante um preço melhor. E claro que se a gente considerar em reais, o preço também não caiu tanto assim. Mas há alguma preocupação relativa à capacidade dos clientes de honrarem esses contratos, né? Entendi. Voltando um pouco, então, obrigado, Frederico. Acho que a gente tem uma boa perspectiva dessa visão empresarial. Eu queria voltar agora para o pequeno produtor, ou seja, as cadeias para os organizados, para o empresarial, está muito mais organizada e planejada. No caso do pequeno produtor, Joel, como é que está o acesso a insumos e suprimentos? Ou seja, é uma fábrica que tem que continuar andando, né? E o que me preocupa são os insumos chegar na hora certa e as coisas acontecerem, para que depois possa vir gerar a renda. É uma cadeia, normalmente as cadeias são apertadas, as margens são pequenas. Como é que você está vendo isso afetando o bolso do pequeno produtor? Ou seja, essas dificuldades e depois para ter margem lá na hora de vender. Como é que você está vendo e administrando isso? Isso, na verdade, né, dona Maria, é outra preocupação, né? Primeiro, porque nós temos dificuldades de buscar esses produtos hoje, desses produtos chegar até a propriedade com os decretos. Então, tem dificuldade em algumas questões, inclusive de algumas cadeias tá faltando até caminhões para buscar o produto, né? Então, nós temos dificuldade nisso. A outra questão é o preço. Com o dólar no preço que está, os produtos, o custo dessa matéria-prima ela se elevou. E isso vai afetar bastante o orçamento do produtor. Ele vai encarecer o custo do produtor e isso vai trazer dificuldade para a próxima safra. E a gente tem uma dificuldade aqui com a estiagem de como esse produtor vai poder buscar essa próxima safra também, né? Vai depender muito do que o governo vai estar respondendo para nós da questão da nossa estiagem, dos pontos que foi entregue para o governo até agora. Vai depender muito também da questão de como nós vamos desenrolar essa próxima safra, a partir de quanto tempo nós vamos ficar com a situação do coronavírus. Nós temos agora aqui no estado entrando, logo aqui na frente, a safra de inverno. E a safra de inverno precisa dos bancos financiarem a safra. Bom, vai ter recursos para o financiamento, os bancos vão estar abertos para atender essa demanda com a questão do coronavírus. Como nós vamos atender? Isso tudo são questões que a gente se preocupa e que a gente está trabalhando já junto com as agências,
junto com os produtores, com os sindicatos, na organização para que isso aconteça. Agora, duas coisas é certo, que nós vamos ter mais dificuldade para encontrar os insumos, para esses insumos chegar lá na hora certa da produção, do plantio. Nós temos aí, podemos citar de novo, uma cadeia que é organizada e muito bem organizada aqui no Rio Grande do Sul, que é o tabaco. Está na hora de fazer, já estamos atrasados para fazer os pedidos. Os instrutores não podem nem ir na casa do produtor para fazer os pedidos. Então, vai atrasar a chegada desses produtos lá se eles conseguirem chegar na época certa. Então, essa vai ser a dificuldade que nós temos agora para frente, né, e que nós temos que ir contornando esses problemas e que a gente está trabalhando com maestria. É quase que uma cirúrgica mesmo, nos pontos que nós precisamos trabalhar para que essa cadeia possa ser destravada e podemos atender a demanda dos agricultores lá na ponta. Lembrando, né, tudo parte lá do agricultor. Se o agricultor não plantar, essa cadeia toda vai parar. Então, nós precisamos estar isso. E o Rio Grande do Sul, ele tem um peso também muito forte em algumas cadeias para o Brasil. Então, a preocupação é grande, mas também não fizemos discurso de terra arrasada. Acho que o agricultor já passou por muitas dificuldades, vai passar por mais essa e nós vamos seguir produzindo e não vai faltar alimentação para alimentar as pessoas que estão em casa. Donário, só uma interrupção. Lembrar o pessoal que continue mandando as perguntas pelo Facebook. A gente já tem várias perguntas bem interessantes. Ao final a gente vai escolher aqui, tomara que dê para responder todas. E vi até um comentário aqui engraçado no Facebook que eu separei do Hélio Nascimento aqui. Que diferença a situação varejo ontem da turma do agro. Ontem foi uma choradeira assim, comunitária, vamos dizer assim. E apesar das dificuldades que também o agro vai passar, como todos os setores, a gente não vai parar de comer, como vocês bem falaram, né? Mas, então, só para estimular o pessoal, continue mandando os comentários e perguntas. Pegando esse gancho aí, voltando com o Gerson, né? Gerson mencionava de uma cadeia muito ajustada, ou seja, tem lá as matrizes, o pintinho, a indústria, né? Chegar até a gôndola do supermercado. Com tudo isso que está acontecendo, Gerson, o impacto dessas restrições, existe o risco, na tua visão, de desabastecimento por desorganização da cadeia ou não? Como é que é a tua visão em relação na perspectiva do varejo, do consumidor mesmo, né? Esse desarranjo chega a causar algum tipo de risco de desabastecimento? E aproveito para já perguntar, e de variação de preço? Eu não acredito na desorganização da cadeia. A gente tem acompanhado o que aconteceu na China, né? Na China mesmo, no meio da pandemia lá, eles continuaram conseguindo produzir, conseguindo atender o mercado. Lógico, tiveram que reduzir produção, mudar mix de produto, né? E a China, a gente tomou como exemplo, mesmo na Itália, alguma coisa também está produzindo. Eu acho que desorganizar a cadeia não. Claro que pontualmente alguma fábrica pode ter algum problema, né? Nós estamos vivendo aí hoje aí uma situação na Minuano que teve aí um caso confirmado, deu o dia de ontem aí foi meio conturbado na operação ali em Lajeado, mas parece que já está restabelecido, já está operando. Então, eu não acredito na desorganização da cadeia, né? Claro que pode diminuir a oferta, né, por conta de a gente ter que, eventualmente, ter que reduzir alojamento, reduzir os níveis da ração, né? Porque uma das alternativas que a gente tem é reduzir os níveis da ração, fazer com que a ave cresça mais lento, né? E dessa forma você o problema fica no campo, ele não vem para dentro da indústria. Com relação a preços, né? Eu acho que como falou antes ali o Mauro, né? Todo mundo vai ter que pagar um pouco dessa conta. O elo mais fraco que vai arrebentar aí, eu acho que vai ser no consumo, né? Nós temos aí muita gente com dificuldade. Nós falamos aí, o Frederico comentou agora sobre o pessoal do comércio, né? Do varejo que está sofrendo e tantos outros que vão sofrer. A recessão vai vir para todos, né? Todos teremos que pagar um pedágio disso aí.
Com relação aos preços de frango, nós hoje, se nós olharmos pelo custo dos insumos, né, como nós vimos aí há pouco o Frederico falar, os insumos em reais estão com preços altos. A gente está conseguindo só absorver o custo quando exporta. A exportação, como também é em dólar, você tem essa possibilidade de compensar esse alto custo, mas no mercado interno quem só produz para o mercado interno tem uma dificuldade maior, porque os insumos, no caso os grãos, aí, os principais milho e soja, estão com preços muito altos. E o que vai regular no fim do dia o preço do frango vai ser oferta e demanda. Não existe regra que possa ser modificada. Isso aqui nem a regra da gravidade, lei da gravidade. Nós não vamos conseguir mudar essa lei. Então, assim, a oferta e a demanda é que vão regular o preço. A gente tem feito um trabalho intenso para poder manter os níveis de produção e atender bem o mercado, mas a gente sabe que quando começa a perder dinheiro, quando começa a fazer água na represa, muita gente tem que parar de produzir por conta de dificuldades. Muito bem. Indo por essa lógica do preço e inclusive, mercado externo que você mencionou, meu ponto aqui para a Graziele, e tentando levar para o lado mais amplo aqui, mais mercado global, Graziele, o mercado externo nas cadeias do frango, dos suínos e mesmo no bovino no Brasil, ou seja, as proteínas em geral, tem uma participação relevante das exportações, né? O mercado externo ele é super importante, até por isso nós falávamos antes, a cadeia da proteína é super organizada e tem uma estrutura melhor. Qual o impacto dessa crise, se ela se continuar mais longa, nesse segmento, ou seja, se a gente é importante nas exportações, as exportações têm um papel importante nessas indústrias em termos de composição de preço final para o produtor, lá na origem. Como é que você está vendo o mercado internacional e o consumo e a continuidade dessas importações? Ou seja, tem risco para o produtor de haver uma redução e isso impactar lá na origem? Bom, pergunta bem interessante. Bem na linha do que o Gerson falou, nosso faturamento ele dividiria assim, 50% vem do mercado doméstico e 50% do mercado internacional. Reforço o que eu falei de que a gente ainda não teve impacto. E vamos desde março mais ou menos do ano passado, a China se tornou o grande mercado de destino das proteínas brasileiras, né? Então, no nosso caso especificamente, antes era mais o Oriente Médio, agora é a China. E então isso aconteceu em novembro lá, né? Em dezembro, acho que é um episódio interessante para contar, a gente teve a última leva de aprovação de plantas, né? Para exportação, que a gente chama de habilitação de plantas. E toda essa aprovação, já com a China vivendo a epidemia, foram feitas por auditoria virtual, por WeChat. Talvez já começou o mundo a ficar diferente. Foi a primeira vez na história que a gente teve uma auditoria virtual. Então, a China, como mercado fundamental para a gente, desde então, eu vou dizer para você que a gente tem tem um planejamento, mas é um dia de cada vez. A gente teve alguns problemas de container, como o Gerson falou, mas não mais. A gente tem tido um navio atrás uns dias, mas a gente tem conseguido fazer a máquina girar com planos de contingência. Eu acho que em gestão de crise, que é o que nós estamos vivendo agora, é muito, cada vez mais se aproximar dos nossos fornecedores, se aproximar da cadeia inteira para a gente ter as mesmas práticas e estar junto nos planos de contingência. É assim que a gente vai conseguir atravessar a crise junto, no Brasil e lá fora. A gente também vislumbra os países tomando medidas diferentes, tanto para trânsito de pessoas quanto trânsito de mercadorias. Então, cabe a nós navegar nesse universo. O setor de proteína tem muita regulamentação para exportação. Então, como que a gente faz com que esse fluxo aconteça? Eu queria reforçar muito a enorme parceria do Ministério da Agricultura do Brasil, que está fazendo no papel dos CIFES, no papel do CIPO, das superintendências regionais e do Ministério da Agricultura em Brasília, fazendo um trabalho
incrível, né, desde o início, trabalhando em parceria com o setor, montando o plano de contingência, dando previsibilidade, que é muito importante para a indústria, né? A gente é uma indústria de mão de obra intensiva e, como você falou, de cadeia longa e complexa, então a gente precisa ter previsibilidade. Então, assim, tem sido bem, Donário, um dia de cada vez, com muita parceria, fazendo como, acho que foi o Gerson que disse, a gente tem reunião todo dia de manhã de comitê de crise, se alinhando, construindo os planos, trazendo as pessoas para perto, falando todo mundo de vários setores, trazendo gente com conteúdo, quem já viveu isso na China, trazendo conhecimento de quem está vivendo isso na Itália, e o que a gente aprende, quais são as melhores práticas que a gente pode implantar aqui também. E a gente, como uma empresa, a maior exportadora de frango do mundo e a quarta de suínos, a gente tem a obrigação de ajudar a permear esse conhecimento pela cadeia. Né? Ninguém tem sucesso sozinho, nem aqui, nem em lugar nenhum, e muito menos na nossa indústria. Então, como a gente faz todo mundo trabalhar junto para que o setor avance, para que o brasileiro tenha comida no prato, para que ele não pague mais caro, como falou o Gerson, é oferta e demanda. Então, a gente tem que ter oferta para as pessoas poderem continuar aqui e lá fora. E o Brasil, sendo esse grande fornecedor global, a gente está aqui também para garantir que as pessoas no outro lado do mundo, que não têm segurança alimentar do jeito que o Brasil, que é um país abençoado, tem, como que a gente também garante que essas pessoas também vão ter alimento de qualidade, com disponibilidade e a preço razoável. Legal. Para encerrar essa segunda rodada de perguntas para cada um de vocês, eu queria voltar com o Mauro, e aí voltar com o mesmo assunto esse, Mauro, ou seja, no meio de tudo isso, nesse cenário de dificuldade, de movimentação, pode isso representar um risco de aumento de custo de frete e transporte para as cadeias do agro? Como é que você está vendo isso acontecendo no setor que você está? Ou seja, há alguma chance de aumentar esse custo e impactar as cadeias? Olha, eu acredito que não há espaço para um aumento de custo. Tivemos uma melhoria de preço de diesel, o dólar, é óbvio, impactou os preços dos veículos. Somos uma das únicas cadeias que um caminhão custava 300 mil reais, passa a valer 500 e não sobe os preços dos fretes. É a lei da oferta e procura. Então, eu acho que o setor houve um investimento muito grande nos últimos 2 anos e acredito que as cadeias estão estruturadas e não vai haver um repasse de preço neste momento. Inclusive porque a demanda sendo menor em vários setores, Nós perdemos o Mauro aí, eu acho. Bruno, você tinha, eu acho que agora acabamos essa segunda rodada, eu acho que tinha uma pergunta já do público aí, você quer fazer? Como é que você está organizando? Espera aí que eu estou pegando aqui, ó. Tem uma pergunta da Letiene Ferreira, bem legal. Pode ser direcionada até para a Graziele. Quais as medidas e iniciativas estão sendo praticadas ou pensadas para o bem-estar e engajamento saudável no trabalho? Como estão fortalecendo equipes e lideranças para lidar com esses cenários? Bom, obrigada pela pergunta. Alguém aqui já tinha comentado um pouco a questão das medidas assim, de higiene. Então, toda a troca de uniforme, limpeza, lavagem, tudo isso já é feito habitualmente nas fábricas. O que a gente tem colocado também de medidas extras tem a questão, por exemplo, do espaçamento entre as pessoas no refeitório, no transporte, no fretado que leva para a fábrica, a medição de temperatura dos funcionários, aquele que tem uma alteração de pressão, ele vai para o ambulatório para uma avaliação, afastamento das pessoas consideradas com mais risco, toda a parte... Então, esse para as pessoas de fábrica, né? Para as pessoas que estão trabalhando no administrativo,
colocar todos os sistemas para as pessoas poderem trabalhar de home office, ajudarem elas a se conectarem com o time. É muito importante trabalhar no engajamento e na moral das pessoas. Muita conversa na fábrica entre os supervisores e o pessoal de operação, muita comunicação explicando. Acho que um cuidado muito importante que a gente tem que ter agora é a gente trazer a informação científica e dar conforto para as pessoas e não ficar indo no desespero de qualquer coisa, né? Então a gente tem se pautado muito pelas orientações da OMS, do Ministério da Saúde. Então, o que é o razoável, o que é o correto, o que é o adequado numa linha, qual é o revezamento que precisa ser feito. Então, assim, todas essas medidas a gente, desde o início da crise, já absorvendo, e aí a gente tem implantado isso. Então, passar uma tranquilidade, mas ao mesmo tempo um cuidado muito grande com os empregados, não só os nossos, como os terceiros, como os dos nossos fornecedores e como para frente, né? Esse papel multiplicador é muito importante também. Legal. Eu vou juntar aqui uma pergunta que veio do público, que estava já planejada. O Alessandro Albiero fala que a crise tem mostrado a fragilidade das empresas em termos de transformação digital. Como vocês estão superando esse desafio? Na verdade, eu queria ampliar isso aqui para o Frederico, você, Logman, que todo esse resultado que vocês têm de organização, e eu tenho acompanhado a SLC, uma empresa super digitalizada, né, que usa muito a tecnologia e a inovação. Como é que a tecnologia e a inovação ajudou vocês a estar numa posição melhor hoje, né, do que poderia estar nos processos para enfrentar uma crise dessas? E como é que vocês veem a inovação e a tecnologia para levar vocês mais longe enfrentando esses desafios? Que está alinhado com a pergunta aqui do Alessandro, né, sobre essa fragilidade na transformação digital, né? Certo. Bom, o trabalho ele já vem sendo feito há alguns anos, né? A gente costuma dizer que não tem agricultura digital sem conectividade e sem treinamento das pessoas, né? Então, a gente está colhendo os frutos de um trabalho que já está sendo feito há pelo menos 3, 4 anos na SLC Agrícola. Começou com a colocação de sinal de internet, não só na sede das fazendas, mas nas lavouras, né? Nós devemos concluir esse trabalho agora, esse ano, que nas nossas regiões de atuação, Centro-Oeste e Nordeste, não é comum ter cobertura de sinal no interior, nas lavouras. E o treinamento das equipes, inclusive modificamos as estruturas de pessoas, de equipes nas fazendas, porque a gente precisa hoje de pessoas que tenham algum conhecimento de análise de dados, análise de sistemas. Aumentou a demanda por esse tipo de profissional e nós conseguimos hoje enxergar a operação da nossa matriz em Porto Alegre com muito mais detalhe do que a gente conseguia há alguns anos atrás. Então, isso nos permite continuar visualizando a operação sem necessidade de ir presencialmente à fazenda. Nossos gestores, claro, continuam indo também, mas nessa situação em que a mobilidade fica comprometida, a gente consegue fazer isso com muito mais eficiência em função da tecnologia e da digitalização. Então, eu acho que os pontos que eu gostaria de ressaltar são essa questão da conectividade. Hoje tem muita tecnologia que permite transmissão de dados para você ver cada vez mais detalhes da operação. Então, claro que além da gente poder trabalhar no home office, que é uma tecnologia disponível para todos, no campo a gente já tem condições de colocar isso, mas tem uma infraestrutura que ainda precisa ser viabilizada, principalmente no Cerrado, né, nas regiões de menos população. Legal. Acho que tem uma pergunta aqui que o Leonardo vai entrar, né, Leonardo? Eu queria fazer um comentário e puxar um pouquinho, porque a gente entende, uma das coisas que a gente assim, usa como base na Lab muito é enxergar uma dinâmica de mercado no futuro muito mais veloz do que a gente está vendo hoje. Eu acho que essa crise que a gente está passando por aí, ela na verdade é quase que um teste, né? De como é que a gente consegue reagir a eventos muito rapidamente, né? E de maneira geral a gente enxerga assim uma série de temas relacionados à flexibilidade, agilidade, né? Tecnologia é um elemento chave porque ajuda, né, a gente se tornar mais flexível, mas isso também tem a ver com pessoas, com cultura organizacional, tem a ver com processos mais ágeis, né?
Então, eu queria, na verdade, ouvir de vocês um pouquinho o quanto que vocês já fizeram, né, em termos disso, ou o quanto essa crise realmente está servindo para testar os negócios de vocês e vocês identificarem assim oportunidades de melhoria nesse sentido. Não sei se a Graziele gostaria de falar. Bom, a parte, por exemplo, que você falou de home office e tudo mais, que também endereça o seu tema, a gente, sendo uma empresa global, a gente já tem gente no mundo todo. Então, a gente está acostumado a viver em videoconferência, em horários do outro, né, que para estar o pessoal da China, para estar o pessoal de Singapura. Então, a gente já está um pouco acostumado nesse sentido. Eu acho, sim, que vai dar uma acelerada, principalmente no nosso setor do agro. Eu posso dizer para você, por exemplo, eu e o Gerson fazemos parte de associação de classe, a gente nunca tinha reunião de conselho que não fosse presencial. Não era, não, no estatuto não deixa, não pode. Hoje acontece. Não tinha sessão na Câmara, no Congresso, no Senado, que não fosse absolutamente presencial. Hoje acontece. Hoje você faz assembleias de acionistas online. Então, eu não acho que a gente vai voltar ao que era, não. Eu acho que o mundo... Esse é o novo normal. Talvez ele não seja 100% desta forma, mas as coisas mudaram. Então, a flexibilidade, até a responsividade. Eu quero dizer o seguinte, hoje em dia todo mundo espera que você responda imediatamente, né? Não dá para dizer que você vai ler o e-mail amanhã, né? Ainda mais numa gestão de crise como a gente está vivendo, né? O modus operandi agora, todo minuto faz diferença, né? Então, acho que essa conectividade e, de novo, trabalhar muito em rede, né? Porque a gente tem que trabalhar muito a confiança. Eu tenho que confiar que nós estamos todos separados e vamos fazer as coisas na direção alinhada. Então, acho que muda a forma da gente se relacionar no trabalho, muda a forma de organizar prioridade, muda a forma que a gente se relaciona com fornecedores, com clientes. Então, eu tenho visto bastante análises desde o ponto de vista científico até o ponto de vista comportamental de que o mundo mudou e não volta mais do jeito que era. Então, como é que a gente vai se organizar para esse mundo novo? Aí é que a pergunta não é nem de $1 bilhão, deve ser $1 trilhão no mínimo essa pergunta, né? Quem mais se habilita a falar sobre isso? Gerson? Eu sempre digo que sapo não pula por boniteza, pula por precisão, né? Então, durante esse período aí, a gente teve que aprender muito a utilizar ferramentas que a gente já tinha elas, né? Estavam todas ali sendo mal exploradas. Então, essa ferramenta que nós estamos usando hoje aí para fazer essa videoconferência aí, o Zoom, que é uma ferramenta maravilhosa, o Teams, e assim outras tantas, a gente passou a se obrigar a fazer, a trabalhar em casa. Na nossa empresa lá, nós conseguimos, assim, em 14 dias, nós conseguimos botar mais de 200 pessoas trabalhando remoto em casa, né, de uma forma tranquila, sem maior estresse. Obviamente, aconteceu porque a gente já, de certa forma, já tinha as ferramentas já estavam ali, só mal utilizadas. Eu acho que isso fez as pessoas, como sempre, tirar a bunda da cadeira e achar caminhos diferentes para poder dar solução aos problemas. Donário, posso colocar também? Claro. Acho que o agricultor e o produtor, ele está tão acostumado com as tecnologias que às vezes as pessoas não se percebem, acham que o agricultor lá, o produtor, ele não está atrelado à tecnologia, mas tudo que ele produz, ele tem tecnologia. Se nós olharmos aí o que o pessoal estava falando, desde o frango, o suíno, tudo tem tecnologia lá na ponta. As máquinas são com tecnologias. Desde o preparo do solo, hoje tem tecnologia. E nós estamos aprendendo a trabalhar muito mais com a tecnologia agora para avançar. Nós, as instituições, começamos a usar muito mais a tecnologia agora, a respeito do que nós estamos fazendo agora, mas o trabalho que a gente está fazendo em casa, e que a gente não costumava. Parecia que a gente só conseguia ser competitivo e construir as coisas dentro de uma sala com uma sala de reuniões. E hoje a gente viu com o coronavírus que a gente pode trabalhar e ser resolutivo trabalhando de casa. E a FETAG está fazendo muito bem isso. Mas os produtores também, né?
eles estão usando a tecnologia para vender os seus produtos. Quando fechou algumas cadeias, algumas portas para fazer as suas vendas, eles entenderam que através do Facebook, que através de todas essas redes sociais, do Instagram, do WhatsApp, dá para vender, dá para buscar os consumidores e começar a organizar a rede para entregar os produtos em casa dos produtores. E isso é uma herança que vai passar, mas isso vai ficar para nós. Eu acho que isso é importante a gente ressaltar, essa importância que tem da tecnologia, que o agricultor também ele já quer aquilo que o consumidor quer, que é a rapidez da informação, que a informação chegue. Ontem saiu uma resolução lá em Brasília à tardinha, hoje de manhã era 9 horas, já tinha cobrança para nós que nós não tínhamos mandado ainda, porque o agricultor quer isso também, ele precisa dessa questão. E a tecnologia ela está sendo importantíssima para nós também, para o setor. Na mesma linha, Mauro Pius, no teu setor aí é super, né? Tem muitas decisões a serem tomadas, rotas, produtos, fornecedores. Como é que a tecnologia vem ajudando e como é que ela pode ajudar mais ainda no segmento? Nós utilizamos bastante, estamos implementando. Hoje o nosso caminhão já chega no seu cliente, tira foto do estabelecimento, baixa online a entrega para o cliente. Então a gente já vem evoluindo há muito e há pouco, quando o Gerson falava, eu me dei conta que se o cara da TI meu pedir aumento amanhã, eu vou ter que dar, porque realmente nós de segunda-feira amanhecemos mandando as pessoas para casa e leva esse computador e já conecta, já instala e sem dúvida todo mundo muda e concordo muito com a Graziele, o mundo vai ser diferente. As pessoas vão gastar menos em viagem, vão gastar mais na Parrilla del Sul, por exemplo. Coisa boa, coisa boa. E lá é bom mesmo. Temos mais perguntas aí, Frederico, da plateia? Então, achei uma pergunta bem interessante aqui do Adriano Kiss, aqui pelo Facebook, tá? Que é uma coisa que eu acho que as pessoas têm dúvida, eu mesmo tenho dúvida de como é que se lida com esse tipo de coisa, porque as empresas continuam trabalhando e produzindo, né? Então, a pergunta dele vem na linha de como é que as empresas estão se preparando, né, com ações planejadas para quando começarem a aparecer casos positivos para o Covid-19 entre os seus colaboradores, né? Como é que vai ser feito isso? Vai ter um time reserva para suprir isso? Como é que vocês estão pensando em resolver esse problema? Aberto a todos. Posso falar aqui um pouquinho, né? Hoje mesmo a gente fez um anúncio das nossas doações para o combate ou a minimização dos impactos da epidemia, e uma das coisas que a gente falou é o seguinte: a gente também está contratando, nós tivemos que afastar as pessoas do grupo de risco, então a gente também está contratando cerca de 2.000 pessoas para substituir essas pessoas que foram afastadas. E existe, eu falei brevemente numa das minhas falas aqui, o que a gente chama de planos de contingência. O que são planos de contingência? E os protocolos. Olha, tem uma pessoa, eu não sou a pessoa expert para falar em detalhes, tá? Mas a nossa associação de classe pode ajudar aí, quem quiser buscar a BPA, para dar mais detalhes. Mas olha, tem uma pessoa, foi feita a medição de temperatura, vai para o laboratório, para o ambulatório, tem sintoma, faz o teste, afasta essa pessoa. Quem que essa pessoa teve contato em cerca de 1 metro nos últimos X dias, testa as pessoas. Então, assim, tem todo um protocolo que as empresas estão trabalhando, porque eu acho que uma coisa que a gente tem a responsabilidade de falar é assim, não é se vai ter, é quando vai ter, né? Vai ter. Então, a gente não pode achar que a gente vai ser uma ilha isolada em Marte, né? Que não vai acontecer. Vai acontecer. Então, como é que a gente vai ter a tranquilidade de lidar com isso, de tomar as medidas? Então, a higiene, o espaçamento, deixar as pessoas no ônibus separadas, no refeitório, fazer rodízio no refeitório para as pessoas, fazer a saída e a entrada da fábrica de forma mais faseada. Então, assim, tem um protocolo bem robusto, tá, Fred? Que dá assim para tudo. Tem uma pessoa, é suspeita, está confirmado, não está confirmado, quem teve, afasta, faz teste. Então, acho que, e também acho que uma pergunta anterior que alguém falou sobre tecnologia,
uma das coisas que a gente está querendo, que a gente está vendo muito no mundo, são muitas startups se engajando para fazer testes mais rápidos, mais baratos, né? Existem vários tipos de testes para detecção. Os mais reconhecidos são os quando a doença já manifesta-se, quando a pessoa já tem sintomas. Então, como é que a gente apoia os testes que estão no início, né? Então, tem um trabalho grande aí de apoiar as pesquisas, de apoiar as nossas comunidades. Mas, assim, tem um protocolo e as empresas estão tratando isso de forma muito, muito estruturada e responsável. E a gente tem que ter tranquilidade para lidar com isso pelas pessoas, sem penalizar, sabe? Sem que as pessoas se sintam expostas, mas com cuidado que todo mundo merece. Ouvi um pouco dessa reação na indústria. Eu queria ouvir do Frederico Logman. Como é que você trataria isso, Frederico, lá na Fazenda? Bom, além obviamente, dessas medidas de prevenção e educação dos funcionários que a gente está tomando exaustivamente com as equipes e reforçando, o nosso pessoal ele está muito pouco exposto, né? As fazendas são espalhadas em 6 estados diferentes então tem já uma proteção. O nosso plano de contingência, no caso, uma fazenda ajuda a outra, né? A gente já separou uma casa de backup, caso tenha algum caso dentro da fazenda, para isolar essa pessoa, e outras fazendas poderiam ajudar, fazendas que têm, eventualmente, um comprometimento maior do número de funcionários, né? Mas eu acho que, em função da localização geográfica, do isolamento que já existe, a gente deverá ter poucos casos e acho que dificilmente vamos ter muitos casos em apenas uma unidade. A gente está se encaminhando para o final e eu queria aqui fazer uma rodada final com cada um, dar um bate-pronto rapidinho, de vocês darem 2 dicas para empresários, agropecuaristas, né? A nossa audiência aqui é de produtores, de pessoas que vivem na cadeia do agro. 2 dicas ou que vocês fizeram ou que vão fazer, que são fundamentais nesse momento de crise. Começo aí com o Gerson. Não deu tempo de pensar, mas, em primeiro lugar crie um comitê de crise. Crie um grupo que se reúna diariamente, que organize as ações. Fundamental. Porque senão você pode ser pego de surpresa e aí não adianta dizer que o vírus já chegou até você. Segundo, já comece a se conformar com as perdas, porque elas virão. Procure minimizá-las. Essa, para mim, é a melhor forma de combater nesse momento. Senão você vai ficar louco achando que perdeu. Então, a perda virá, como diz a Graziele, o problema vai chegar perto de nós, nós temos que saber como lidar. Legal. Joel, qual a tua visão sobre 2 dicas aí para a gente poder pegar a tua experiência? Primeiro, nós temos orientando os agricultores que eles têm que entender que o vírus pode chegar lá no interior e vai chegar. E que eles têm que estar preparados para isso, né? Tomar todos os cuidados necessários que o meio rural às vezes não tem, porque eles acham que lá isso não chega. E o segundo é que nós temos vendo para as pessoas do centro urbano, principalmente dos grandes centros, que dá a quarentena e eles acham que, como eles vão para casa, eles acham que eles podem ir para o interior visitar os parentes. E aí eles começam a disseminar esse vírus. Então, 2 cuidados. Do interior, cuidar para que o vírus possa chegar lá e eles ter presente isso. E para os das cidades entender que não é hora deles ir visitar o parente lá no interior do município. Maravilha. Mauro Pius, 2 dicas. Nós praticamente iniciamos junto com todo o movimento as ações de proteção, de higiene. E hoje, para você ter uma ideia, nós entramos no nosso CD e é medida a temperatura dos caminhoneiros que chegam. E, em suma, a gente tem tido todas as ações possíveis para mitigar o máximo possível. É óbvio que estamos preparados também, como a Graziele disse, o Gerson também, nós vamos ter casos, sim, e preocupa o moral da turma.
como que o vizinho vai encarar dentro de uma fábrica, como vai ser a reação. Então, quanto mais transparente, quanto mais diálogo houver com as lideranças, eu acho que as lideranças vão ter um papel preponderante no tratamento dos casos. Em suma, torcer pelo... Hoje é só torcida, porque ninguém tem condições de prever o que vai ocorrer. Legal, obrigado. Frederico? Eu vou na linha, obviamente, endossando tudo que os colegas falaram aí, de pensar sempre o seu negócio e sabendo que as crises virão e pensar um negócio que seja a prova de crises, né? Sabendo que sempre esses momentos virão. A agricultura, a gente já tem por prática, por política, trabalhar pouco alavancado, sabendo que, estando acostumado a lidar com essas variáveis que a gente não controla, no nosso caso, o preço das commodities, o câmbio, e em função disso, procuramos desenhar o negócio de forma a mitigar todos esses riscos que existem. Além desses riscos, o clima, nós trabalhamos com uma fábrica a céu aberto, né? E eu estava me lembrando do livro aquele Cisne Negro. Coronavírus certamente é um cisne negro e a gente não tem como prever os cisnes negros, mas temos como proteger os negócios, sendo conservadores e nos preparando para essas crises. Maravilha. Graziele, você já deu uma série de dicas aí de tudo que você já fez, mas assim, duas fundamentais você acha que tem que mencionar novamente? Eu vou tentar não repetir o que os meus colegas falaram. Eu costumo dizer que a gente no setor competitivo, de negócio, a gente briga no ponto de venda, né? Mas na hora de atuar, no momento desse, a gente tem que, todo mundo aqui tá no mesmo barco. Então, a minha dica é se aproxime da sua associação de classe, se aproxima dos seus competidores, da sua associação comercial. Então, nesse momento, a minha dica não tenta resolver isso sozinho, que você não vai conseguir. Ninguém consegue. Então, se aproxime das pessoas, se aproxime das entidades que têm trabalho sério, né? A gente tem um papel de responsabilidade de disseminar conhecimento nas comunidades. Então, se aproxima desses que pode te ajudar. E o segundo ponto, que foi um pouco que já falaram aqui, mas essa coisa da liderança, né? Momento de crise que a gente sabe quem são as pessoas. Então, valorize as pessoas. Está todo mundo sob muita pressão, né? Quem está no dia a dia aí está sob muita pressão. Então, realmente valorizar as pessoas, acolher, trazer conhecimento e muita empatia, né? Aqui a gente está produzindo, mas é com as pessoas. Então, e para que as pessoas na cidade como eu continuem tendo a comida, porque a comida vem lá do Rio Grande do Sul, vem do Goiás, vem do Mato Grosso, e agradecer, na verdade, a todos vocês que estão aí, de ajudarem a gente a continuar tendo a tranquilidade de poder ir para o mercado e achar comida. É isso, obrigada. Legal, muito obrigado. Eu acho que esse ponto aí, tu falou das lideranças e das entidades, reforçaram ao longo da conversa, né? Falaram várias vezes de ABPA, de FETAG, eu aqui pela Comissão de Inovação da Farsul, eu acho que esse é um tema que realmente, na crise, essas entidades, né? A FETAG, aí, na liderança do Carlos Joel, lá vocês mencionaram nosso grande amigo Turra lá na BPA, é o momento de mostrar essas lideranças. De minha parte, em nome da Comissão de Inovação da Farsul, eu já queria, encerrando, agradecer a oportunidade de estar com todos vocês, foi super rico, super bacana, adorei ter participado, e passo a palavra para o Bruno aí, que vai conduzir o encerramento do nosso evento. Bom, pessoal, eu acho que, primeiramente, eu gostaria de dizer que não dá tempo para responder todas as perguntas. O pessoal aqui começou a me mandar uma atrás da outra. Infelizmente, não dá tempo para responder, mas a gente agradece de coração todo esse envolvimento. Agradecer a todos os painelistas. Vocês realmente enriqueceram a nossa discussão. Foi muito legal ter diversos parâmetros. Donário, de coração, cara, brigadão. Tu botou a régua lá em cima na nossa série de webinars, já pegando esse gancho. Amanhã a gente vem com um novo tema, que é a área de serviços. Então, ali dentro, algumas empresas representativas aqui do estado, como o EPAVI, o Escritório de Advocacia Martinelli,
enfim, mais alguns. A gente conta com a presença de todo mundo amanhã. Enfim, em nome da Enlab, aqui dos meus sócios, muito obrigado e espero rever vocês em próximos bate-papos como esse, ou presenciais, né? Obrigado. Legal, boa noite. Boa noite. Obrigado. Lavem as mãos. Obrigada. Tchau. Sucesso. Obrigado, boa noite.